Pois então, reza a lenda que eu tenho uma vinheta aí, né? Meio esdrúxula, mas tá rolando. Então, vou direto pra vinheta, roda aí. E agora com você, o vlog Nada a Ver. Olá, meus queridos dessa minha internet. Eu sou o Eric Adam. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Mais um dia de quarentena, mais um dia meus cabelos só crescendo. E vamos continuar crescendo. E hoje nesse vlog Nada a Ver, eu queria conversar com vocês aqui sobre um assunto do cotidiano, né? Do meu cotidiano mais uma vez, né? Que afinal de contas é para isso que existe esse quadro aqui. A Denise e eu estamos corrigindo um erro histórico, né? Afinal de contas, nos últimos meses aí, nessa quarentena, a gente decidiu começar a assistir uma série que sempre foi muito falada pra gente assistir, a gente demorou muito pra assistir, agora estamos assistindo, que é a série The Office. E pra quem não conhece a série, ela é uma sátira. Você tem lá um escritório, como o próprio nome sugere, né? É um escritório de uma empresa que vende papel. É um escritório muito heterogêneo, vamos colocar assim. E tem um chefe que é bastante excêntrico. E como toda sátira, né? Eles acabam exagerando em algumas coisas. E nesse sentido, esse chefe, o Michael, ele é um cara assim muito... Ele não tá muito antenado nas coisas que está acontecendo ao redor do mundo, né? Então, um cara assim, bem machista, bem homofóbico, bem racista. E ele não entende por que ele é assim. Enfim, eu não quero me aprofundar sobre a série, porque não é sobre a série que eu quero falar. Uma coisa interessante de se colocar é que nesse escritório dessa empresa, que é uma empresa grande, né? É o escritório que mais está fazendo sucesso, o escritório que mais está bem em vendas na empresa. A empresa está indo mal, eles estão, inclusive, estavam fechando, né, alguns escritórios, e esse é o único que está indo bem. E ele sempre reforça que a grande questão dele, dentro do escritório, ele sempre tentou ser aquele gerente muito engraçado. A maior preocupação dele dentro do escritório é que ele seja visto como o melhor chefe que aquelas pessoas já tiveram. E uma dessas cenas, né, ele tá conversando com o chefe dele, né? Nessa cena o chefe vai e fala, né, que tem uma questão de gastos lá, que eu não quero dar spoiler para quem pretende assistir a série, né? Mas em uma dessas cenas, o chefe dele cobra uma questão de valores lá, uma questão de gastos e tal. E aí ele vai e ele fala uma frase que eu fiquei pensando muito, né, sobre essa frase, que ele diz assim, que essa é a diferença entre ele, o Michael, e todas as outras pessoas dentro daquela empresa. Para ele, a empresa é só mais uma empresa. Se a empresa quebra, ele abre outra. Se aquela empresa para a qual ele presta serviço, ela quebra, ela não vai mais conseguir, enfim, ser rentável, ele simplesmente abre outra. Mas tem uma coisa que ele não consegue perder, né, que é o laço com aquelas pessoas com quem ele trabalha. Ele está muito mais preocupado com aquelas pessoas para quem ele trabalha e com quem ele trabalha, do que de fato com a empresa. Porque se aquelas pessoas estão bem, a empresa, né, acaba estando bem. E foi algo que eu fiquei pensando bastante. Eu até, depois que acabou esse episódio, eu fiquei conversando com o Delisa um tempão sobre isso. A gente ficou refletindo, né? É uma viagem que a gente está assistindo uma série de comédia, mas a gente fica refletindo. Sim, a gente é assim. Isso fez muita relação com o livro que eu estou lendo, que é esse livro aqui, o Sapiens, uma história da humanidade. Né, que inclusive esse livro foi um livro que vocês escolheram. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, eu tinha duas opções de livro para começar a ler, né? E aí vocês escolheram esse aqui, né? E eu fui lá e comecei a ler esse, e meu Deus, é um livro assim, cada página que eu leio, 2 dias para pensar e ficar refletindo sobre o que eu acabei de ler, porque é um livro realmente assim de explosão de mente, né? E tem uma coisa nesse livro que ele fala assim, as bases da nossa sociedade atual, as bases do que a gente vive hoje, esse sistema que a gente vive hoje, é você acreditar que as coisas elas existem, né? A gente acredita que o dinheiro existe, a gente acredita que existem pessoas ricas, a gente acredita que existe um cara só que é dono de, sei lá, enfim, vocês estão ouvindo um barulho lá, daí tá tendo uma reforma aqui, pra variar, né? Há semanas que tá tendo essa reforma aqui, mas eu não vou parar o vídeo por causa disso. Enfim, a gente acredita que um pedaço de papel ele pode comprar, às vezes até outras pessoas, ele pode comprar muitas coisas, ele pode comprar um pedaço de terra que pertence a outra pessoa. Tipo, um pedaço de papel, né, que uma pessoa tem, ela pode ir até
o governo, por exemplo, e comprar um pedaço de terra que pertence a uma outra pessoa. E isso só funciona porque a gente acredita nisso. Né? Então, assim, esse sistema ele é meio bizarro, mas é isso que a gente tem hoje. Né? A gente acredita nele, a gente acredita, né, que... A gente acredita, por exemplo, que aí eu vou fazer a ligação agora do livro com a série, a gente acredita que empresas existem. A gente acredita que empresas são reais. A gente acredita, por exemplo, a Apple, ela é um ente reconhecido pela sociedade, pelo governo, um ente com direitos. Ela é igual a mim e a você, que é reconhecida pelo nosso Estado, pela nossa sociedade como um ente que existe e como tal ele tem direitos como nós. O grande problema disso é que a gente começou a colocar esse ente que de fato ele não existe, né? Você não encontra a empresa andando por aí, vai dizer, empresas são as pessoas que trabalham lá dentro. Beleza, se todo mundo que está ali dentro morrer, ele vai contratar outras pessoas, os chefes vão contratar outras pessoas e a empresa vai continuar lá, né? E você tem empresas de 50 anos, de 70 anos, de 80 anos, de 100 anos de história. As pessoas que começaram a empresa lá atrás, há 100 anos atrás, todas elas morreram. E a empresa continua aí, né? Então, com isso, a gente acaba reconhecendo que as empresas, que normalmente pertencem a poucas famílias, né? Essas empresas que geram riqueza para essas famílias, não gera riqueza para o trabalhador, não gera riqueza para a sociedade como um todo, ela gera riqueza para essas pessoas, elas são entes maiores do que essas pessoas que trabalham para essa empresa. A sociedade que a gente está, ela vê empresas de uma forma muito maior do que a gente. É como o nosso querido ministro da Economia falou outro dia, né? E ele reforça isso o tempo todo, que é a questão de a gente precisa salvar empresas e não salvar pessoas. Que o que mais importa é salvar essas empresas que são entes que são muito mais importantes do que a vida. Sabe? Esse é o nível que a gente colocou, essa crença que a gente tem nesse sistema, né? E aí a gente criou esse ente que de fato ele não existe, mas que ele é mais importante do que a nossa vida, ele é mais importante do que a minha, mais importante do que a você. E aí, né, isso me fez refletir bastante, isso me faz refletir bastante, assim, no sentido de eu ver pessoas que se esbagaçam, se esforçam pra caramba para poder fazer a empresa crescer, para poder fazer a empresa ter sucesso, e ao mesmo tempo você está perdendo a sua vida e você está arrumando para onde, para quê? Por algo que você acredita que existe, você acredita que o dinheiro ele te dá poder, você acredita nisso e outras pessoas acreditam. Só que se todo mundo parar de acreditar, esse é algo muito falho, né? Eu, por exemplo, Eric Adam, eu existo. Eu tô aqui. Eu faço parte, quer dizer, eu acho que eu existo. Enfim. A não ser que a gente esteja em uma Matrix, enfim. Né? Eu existo. Se você acredita que eu existo, eu vou continuar existindo. Se você não acredita que eu existo, eu vou continuar existindo. E não é o meu documento que me diz que eu existo. Eu existo porque eu estou aqui. Fisicamente. As empresas, elas não existem fisicamente, mas elas precisam de um documento atestando que elas existem. Certo? Só que esse sistema, especialmente esse sistema financeiro que a gente tem, ele só funciona porque todo mundo acredita que ele funciona. Todo mundo acredita que eu não posso usar o dólar aqui dentro, por exemplo. Que eu tenho que usar o real. Todo mundo acredita que eu não posso usar a libra aqui dentro. Mas se todo mundo passar a acreditar que eu posso pegar a libra e utilizar aqui dentro e começar a trocar produtos em troca de libra, se todo mundo começar a acreditar nisso, o real ele vai perder o valor. Então, se todo mundo parar de acreditar que as empresas existem, o documento vai estar lá, mas a empresa de fato ela não vai existir. Né? Tipo, ela não é um bem material, ela não são os carros que pertencem a ela, não é o prédio, não são as pessoas que trabalham dentro. O que são essas empresas, afinal de contas? É o que me faz refletir muito, assim, especialmente esse momento que a gente vive hoje, que parece que existe essa dualidade entre economia e saúde. Não existe essa dualidade entre economia e saúde, porque afinal de contas não existe economia sem pessoas para acreditar que essa economia existe. É isso. É uma parada que a gente fica assim,
sabe? Mas, enfim, o meu grande objetivo aqui é exatamente colocar essa fagulha de dúvida na sua cabeça, porque é uma fagulha de dúvida na minha cabeça também. Então, assim, é um livro que eu ainda estou lendo, inclusive, mas já recomendo o livro Sapiens, tá? É um livro bastante acessível, tá? E vale muito a pena, muito bom, meu Deus do céu. Enfim, pessoal, é isso que eu vim trazer aqui para vocês, essa reflexão de hoje desse vlog Nada a Ver. Deixa aí embaixo os seus comentários, os seus questionamentos e as suas dúvidas, enfim, né, pra gente ter essas reflexões juntos aqui, viu? Beijo no coração de vocês e até o próximo.